Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cícero Washington. Este vídeo é uma parceria minha e do professor Juliano Ramos do canal certificações.net.br. O professor Juliano anda tratando de alguns assuntos pessoais e, como vocês já perceberam, ele não está mais com a mesma frequência publicando vídeos no canal, então a minha contribuição aqui é fazer um vídeo para ajudar ele no canal nesse período em que ele está passando por esses problemas pessoais. Eu espero que dê tudo certo, estou aqui na torcida por ele. Vou fazer o convite para que vocês visitem o site, vejam lá o catálogo de cursos, se inscrevam. Em breve ele vai mostrar várias novidades, ele já adiantou algumas para mim, mas eu vou deixar para que ele mesmo diga essas novidades. Talvez ele até já tenha dito no momento da publicação desse vídeo. Eu quero agradecer a oportunidade de poder contribuir e também me sinto honrado de tentar aqui substituir o professor Juliano. Eu sei que eu não estou aos pés do que o professor Juliano é capaz, mas eu vou tentar aqui substituir da melhor forma. O que a gente vai comentar hoje é sobre a internet das coisas. Eu vou fazer uma pequena explicação teórica, eu vou tentar ser o mais breve possível nessa explicação e vou seguir para um exemplinho prático para vocês verem como as coisas funcionam. Então, vamos começar com essa parte mais teórica e já a gente vai para um exemplo prático. Como diria o professor Juliano, vamos que vamos. Vou começar aqui então comparando a internet tradicional com a internet das coisas. A internet tradicional ela funciona sob dois modelos, na verdade três modelos. O primeiro é o cliente-servidor, o segundo é o P2P e o terceiro é o híbrido que junta cliente-servidor e P2P em uma aplicação só. Vou falar de cliente-servidor primeiro. O modelo cliente-servidor é um modelo no qual eu tenho uma aplicação que interage diretamente com o usuário e a partir dessa interação gera-se uma requisição que é enviada para o servidor. O servidor pega essa requisição, trata ela de alguma maneira e manda uma resposta para o cliente. O cliente vai receber essa resposta e vai mostrar para o usuário. Esse é o modelo cliente-servidor. Eu tenho sempre um usuário aqui do lado do cliente. No modelo P2P, e eu vou por enquanto tirar da jogada aquelas aplicações que a gente usa para baixar arquivos, como é o caso do BitTorrent. Né? Vamos pensar numa aplicação tipo VoIP, né, que é mais comum. Não vou dizer que é mais comum, mas para esse cenário é melhor de explicar, é mais didático. De um lado da comunicação, de uma comunicação VoIP, eu tenho alguém querendo falar com outra pessoa que está do outro lado da comunicação. Então, nesse caso, eu tenho duas pessoas interagindo através de um modelo peer-to-peer. Né? Uma pessoa do lado de cá, outra pessoa do lado de lá. Né? Nas duas pontas da comunicação. E no modelo híbrido, como é a junção dessas duas coisas, eu também tenho pessoas envolvidas na comunicação. E é aí onde eu quero chegar. Na internet tradicional, a gente sempre precisa de pessoas no circuito. A gente sempre tem pessoas interagindo de alguma maneira. Internet das coisas é justamente o oposto disso. Internet das coisas é uma comunicação que é iniciada por dispositivos, pelas coisas que estão interagindo umas com as outras sem intervenção humana. Muita gente acha que ter um celular, apertar um botãozinho e ativar alguma coisa, uma lâmpada pelo celular é a internet das coisas. Não é, isso é cliente-servidor. Uma pessoa interagindo com uma aplicação no celular, enviando comandos para um servidor, o servidor recebe uma requisição, processa essa requisição, liga a lâmpada, devolve uma resposta. Isso é cliente-servidor, isso é internet tradicional. Para ser a internet das coisas, a ideia é que elas se comuniquem entre si sem a intervenção humana. Por exemplo, eu coloco o celular no meu bolso com Bluetooth ativado. No momento em que eu chego na sala, alguém detecta esse Bluetooth é do celular do Cícero Washington. Baseado nessa informação, ele vai medir, por exemplo, a luminosidade, vai receber a hora de um servidor de tempo, vai tomar atitudes e vai decidir se é ou não hora de ligar a lâmpada. Isso a internet das coisas. Esse é o conceito por trás da palavra, e não simplesmente mandar comandos através da internet para alguma coisa funcionar. É muito comum que esse conceito seja equivocado, e principalmente por isso eu coloquei essa partezinha teórica. O que a gente vai fazer hoje na prática talvez ainda fique nesse modelo de parecido com cliente-servidor, mas na prática a gente vai usar protocolos feitos para a internet das coisas, a gente vai entender melhor essas coisas. Na verdade, o grande objetivo desse vídeo
é mostrar que debaixo do capô de qualquer solução de internet das coisas tem um Linux rodando lá. Já já eu mostro isso melhor para vocês. O paradigma cliente-servidor não é bom para a internet das coisas. Vamos imaginar o exemplo da casa que eu citei agora há pouco. Eu estou com meu celular e eu quero ligar as lâmpadas da casa. Então vou ter que colocar o IP da lâmpada da sala, da lâmpada da cozinha, da lâmpada do banheiro, dos quartos, da garagem, do quintal, etc. Mas eu também quero ligar e desligar as tomadas, porque se tiver alguma coisa ligada na tomada, eu desligo a tomada, eu sei que aquela coisa vai desligar junto. Então lá vou eu cadastrar todas as tomadas no meu celular, o portão da garagem, os ventiladores, uma infinidade de coisas. Então, vou ter que cadastrar tudo no meu celular. Decidi trocar de celular, e agora? Cadastra tudo de novo no novo celular. Isso é um problema, né? Cliente-servidor, a comunicação entre cliente e servidor precisa da identificação do servidor. Se eu for transformar todos os objetos da minha casa em servidores para eu poder mandar comandos para ele como se fossem requisições, isso vai dificultar bastante as coisas. O P2P ele é até legal, ele é até melhor do que cliente-servidor, porque normalmente no P2P eu tenho alguma estratégia para procurar os conteúdos. Por exemplo, no BitTorrent eu tenho o rastreador. Então eu pergunto para o rastreador, quem faz parte desse ambiente, desse torrent? E aí ele me devolve a resposta, está aqui a lista de IPs. Então eu podia fazer alguma coisa parecida para as lâmpadas da minha casa, outro rastreador para as tomadas, e talvez fosse uma solução. O problema é que P2P é normalmente muito complicado. Pesquisar numa rede P2P é muito mais complexo do que qualquer coisa que acontece numa rede cliente-servidor. Pesquisem por DHT, que é uma das formas que ele usa para organizar as informações que estão disponíveis em P2P, e vocês vão ter uma ideia de quão complexo é. É por isso que a internet das coisas usa um novo paradigma chamado Publisher Subscriber. Publisher Subscriber não é uma exclusividade de internet das coisas. Isso é muito utilizado em outras áreas da tecnologia, em outras áreas da computação. Por exemplo, React. Existe um padrão de programação reativa, né, e um framework chamado React, que usam muito Publisher Subscriber. Existem vários frameworks que usam Publisher Subscriber para tornar a interação mais ágil em uma aplicação web, por exemplo. Não apenas em aplicações web, é usado em muitas outras áreas da computação. A ideia do padrão Publisher Subscriber é: eu sou um subscriber, então eu desejo receber uma informação. Na hora que eu me subscrevo, eu digo, as informações que me interessam são essas. E para mim não importa de onde elas venham. Toda vez que alguém publicar alguma coisa que seja do meu interesse, eu vou receber uma cópia daquela coisa, eu vou receber uma cópia daquela informação. Isso é Publisher Subscriber. É assim que a coisa funciona. Vou falar já das vantagens. Eu já ia me adiantando aqui. Vou falar primeiro do MQTT. O MQTT é um protocolo que implementa o padrão Publisher Subscriber. Portanto, é o MQTT que a gente vai usar na prática, na hora de usar essa ideia que está por trás de internet das coisas. O MQTT nasceu nos laboratórios da IBM lá na década de 90 e hoje é um padrão aberto. Se tornou um padrão aberto em 2014. E ele foi idealizado para ser rápido e leve, comunicação entre máquinas e implementar o padrão, o paradigma Publisher Subscriber. Então, por esses motivos, o MQTT acabou se tornando um padrão para a internet das coisas. É muito comum usar o MQTT. Ele não é exclusivo, existem outros. O COAP é talvez o padrão aberto que concorra mais diretamente com o MQTT, mas hoje a gente vai falar só de MQTT. O COAP é mais recente até. Se não me engano, ele é mais recente. Comparado com o C da década de 90, ele é com certeza muito mais recente. Agora, eu não sei se ele é mais recente do que quando o MQTT se tornou padrão aberto, mas eu acredito que seja. É o padrão do I3E, o COAP. Ok, está na hora de comparar o HTTP com o MQTT. Eu já ia falando isso aqui antes da hora, né? Primeira comparação é que o HTTP é síncrono, MQTT é assíncrono. Vamos falar um pouquinho disso. O HTTP síncrono significa que quando um cliente manda uma requisição, aquele cliente fica bloqueado e aquela requisição vai ser enviada para o servidor vai receber, processar, gerar uma resposta, enviar de volta, o cliente vai receber essa resposta e só depois disso é que o cliente continua executando. Para um computador, como o caso do meu notebook, como um computador que você está usando para assistir, o celular que você está usando para assistir esse vídeo,
Não tem problema nenhum, ele tem bastante memória, lança um processo, o processo faz a requisição, aquele processo vai entrar na fila de bloqueados do sistema operacional e quando a requisição chegar, quando a resposta chegar, né, a resposta daquela requisição chegar, ele vai processar aquela resposta. Mas, para um equipamentozinho como esse aqui é o microcontrolador que a gente vai usar na prática já já. Para um microcontrolador como esse, ele não tem sistema operacional. Ele tem pouquíssima memória, não dá para ficar trabalhando com processos. Se você tiver que trabalhar com processos aqui, você vai ter que implementar o seu gerenciamento de processos aqui dentro, né, que é uma tarefa bem complexa. E esse equipamento vai suar um bocado para poder dar conta disso, porque ele não tem muitos recursos, o processador dele é fraco, a quantidade de memória dele é pequena, a quantidade de flash dele é pequena, enfim, tudo vai ser uma dificuldade para esse equipamentozinho. Não fica bom usar algo síncrono aqui nesse equipamento. Depende de para que você vai usar também, mas de maneira geral, comparando o MQTT com o HTTP, é uma vantagem ser assíncrono. O que é ser assíncrono? Eu mando a requisição e fico fazendo outras coisas. Se em algum momento essa resposta chegar, eu paro o que eu estava fazendo, trato aquela resposta e depois continuo fazendo as coisas que eu estava fazendo. Essa é a ideia de ser assíncrono. Eu não fico bloqueado esperando por uma resposta. Eu posso continuar fazendo outras coisas. Para ambientes de automação isso é muito importante porque o tempo de resposta é importante. Outro item da nossa comparação é que o HTTP é 1 para 1, o MQTT é N para N. Quando eu faço uma comunicação HTTP, eu tenho um cliente e um servidor. Não mais que um cliente, não mais que um servidor. Vou tirar aqui multicast da jogada, broadcast, ncast, porque eu estou falando do HTTP. E essas coisas estão lá na camada de rede. É o IP quem faz essas coisas. E o ncast só o IPv6, nem o IPv4 faz. Então, vou tirar isso da jogada porque eu estou comparando o HTTP. Então, o HTTP, ele precisa que tenha apenas ponta A e ponta B na comunicação. Só existem dois envolvidos, um cliente e um servidor, um par e a outra ponta daquela comunicação que também é outro par. Já no MQTT, não importa. Eu sou um subscriber de uma informação. Se alguém publicar uma informação que me interessa, vai chegar uma cópia para mim. E pode chegar uma cópia para outros milhares de dispositivos, não me importa, não me interessa, para mim não interessa. O MQTT é quem vai resolver isso para a aplicação. Essa é a grande vantagem do MQTT. Eu consigo mandar a mesma informação para vários dispositivos simultaneamente, sem perda de tempo, sem perda de desempenho. O HTTP usa muitas informações de cabeçalho, o MQTT é apenas a informação. Na verdade, o MQTT também tem informações de controle. No mínimo, ele mandou um tópico e a quantidade tem outras informações de controle, mas comparado ao HTTP, essa quantidade é irrisória. O HTTP, por exemplo, ele manda o servidor web. Qual é o servidor web que está mandando aquela resposta? Em que sistema operacional ele está rodando? A data e a hora do sistema onde está rodando o servidor web. Aquela conexão vai ser fechada? Qual é o timeout? Por quanto tempo eu devo esperar uma resposta nessa conexão antes de fechar a conexão do meu lado? Então, todas essas informações, elas podem não fazer sentido no cenário de internet das coisas. Então, com o MQTT, se eu quiser mandar o tempo de timeout, eu mando. Se eu não quiser, eu não mando. A decisão passa a ser minha. Eu que estou usando aquele protocolo, decido como é que eu vou usar. Balancei aqui tudo, não foi? Balancei aqui a mesa e balançou o notebook. Desculpem aí. No modelo cliente-servidor, o cliente sempre inicia a comunicação. No modelo publisher-subscriber, ambos podem se manifestar a qualquer momento. No modelo cliente-servidor, sempre tudo começa com uma requisição. O HTTP é cliente-servidor, então se aplica a cliente-servidor. E segue aquele procedimento que eu acabei de falar. O cliente vê a requisição circula pela rede, chega ao servidor, o servidor processa essa informação, gera uma resposta, manda para a rede, a informação circula pela rede, chega no cliente. Lembrando que nesse processo alguma coisa pode dar errado, a informação pode se perder, uma retransmissão vai acontecer, ou o servidor pode mandar uma mensagem de erro no lugar de uma resposta positiva e assim vai. No MQTT, eu me subscrevo, eu digo para o meu broker, já eu explico o que é o broker. Eu digo para o meu broker, eu quero me subscrever nesse tópico. Então todas as informações desse tópico eu quero receber. E vou fazer as minhas coisas. Se nunca chegar uma informação, beleza, eu vou continuar fazendo as minhas coisas aqui.
E se chegar alguma informação, no momento em que ela for repassada para o broker repassa para mim no mesmo instante. Aí eu decido o que eu vou fazer com aquela informação. Eu vou parar e tratar aquela informação, ou eu vou parar, vou preencher algumas variáveis, vou continuar o que eu estava fazendo e depois eu trato aquela informação. Eu vou tomar aquela decisão no momento em que as coisas acontecem. Eu não vou ter que esperar todo esse procedimento para fazer a coisa funcionar. Não significa que no MQTT as coisas sejam totalmente instantâneas, mas ele tem algumas vantagens caminhando nesse sentido, né? Essa instantaneidade não existe na informática, né? As coisas sempre levam algum tempo para serem processadas, para acontecerem. Qualquer código leva algum tempo para ser executado. Mas o MQTT tende a ser mais instantâneo do que o HTTP, justamente por isso, porque eu não tenho que passar por todo esse protocolo, por todo esse processo, por esse procedimento para que a informação circule pela rede. Aqui está um exemplo qualquer. O broker, que é o que eu comentei agora há pouco, é esse cara aqui no meio, já já eu vou falar dele. Eu tenho um sensor de temperatura que está publicando no tópico sensor. Eu tenho um sensor de luminosidade que está publicando no tópico sensor. E eu tenho um celular que subscreve, que recebe informações do tópico sensor e publica comandos. Aqui eu também tenho um ar-condicionado do quarto que subscreve comandos quarto-ar. E o ar-condicionado da sala que subscreve comandos sala-ar. Mesma coisa para a lâmpada do quarto, lâmpada da sala. Então imagine que o sensor de temperatura mandou a informação para o broker. O broker mandou essa informação para todo mundo que assina o tópico sensor. O celular percebeu, opa, mudou a temperatura. O que eu faço com isso? Eu vou tomar uma atitude. Vou mandar um comando para o ar-condicionado do quarto ligar. Ou vou saber se o cara está no quarto primeiro. Se ele estiver no quarto, eu mando um comando para o ar-condicionado do quarto. Se ele estiver na sala, eu mando um comando para a sala e assim por diante, né? Vejam, as coisas acontecem sempre assim. Qualquer equipamento subscreve num tópico, manda para o broker já sabe o que ele tem que mandar para lá. Quando alguém publicar naquele tópico, ele já sabe para quem que ele tem que mandar. Isso torna as coisas muito desacopladas. Por exemplo, se eu tiver que trocar de celular, beleza, ele vai continuar publicando em comandos e continuar subscrevendo sensor. Ah, e se eu não quiser o celular mandando comandos, eu quero o celular só recebendo, beleza, tira dele o poder de publicar em comandos, deixa ele só subscrevendo sensor, né? Que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Imagine que eu quero um servidor de banco de dados para guardar todas as informações do meu ambiente automatizado, para depois eu decidir se eu quero medir o consumo dos equipamentos, ou verificar quanto tempo cada equipamento passa ligado, ou verificar se durante as minhas férias alguém conseguiu ligar os meus equipamentos, ou seja, o meu vizinho que tem a chave da minha casa foi lá na minha casa no dia tal, na hora tal, tá tudo registrado aqui, né? Então imagine esse tipo de situação, ele só subscreve, ele só recebe. Se eu tirar esse camarada aqui da jogada, todo o resto continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Se eu quiser adicionar um alarme, sensor de temperatura é importante para mim? Não. Sensor de luminosidade? Talvez. Saber se os dispositivos estão ligados ou desligados é importante. Vou colocar aqui um sensor de presença, vou colocar aqui um atuador para uma sirene. Tudo desacoplado. No dia que eu não quiser mais o alarme, eu tiro essas coisas e volto a ter o que eu tinha antes, né? Essa ideia é muito boa. E eu cheguei no ponto forte da parte teórica. De maneira geral, eu nunca vejo isso aqui sendo implementado em outro sistema operacional. Eu só vejo isso aqui sendo implementado em Linux. E aqui eu estou considerando artigos que eu pesquiso na área, estou considerando tutoriais que eu assisto, cursos que eu já fiz sobre isso. Então, sempre quem está aqui nesse papel é um servidor Linux. Então, quero mostrar para vocês que esses conhecimentos eles vão ser demandados cada vez mais no mercado. Cidades inteligentes, domótica, existem várias tecnologias aí que estão alavancando e que estão requisitando esse tipo de conhecimento. E isso aqui a gente faz em Linux. A princípio eu vou mostrar uma coisa muito simples, mas não é tão simples quanto a gente vai fazer aqui. Quando eu estiver botando para funcionar, eu digo aqui os detalhes de por que o nosso ambiente é simples ou por que ele não é. O broker que a gente vai usar é o Mosquito. Eu vou tirar minha câmera aqui só para que vocês vejam a logomarca, apesar de que dá para ver praticamente tudo, né? Esse é o ícone e essa é a logomarca do Mosquito. O Mosquito é uma implementação
feita para o Eclipse, que depois foi sendo propagadas e hoje é um dos principais usados para Linux. Não é o único, mas é um dos mais usados. Ele provê bibliotecas em C para outras plataformas, nós vamos usar o ESP. ESP é um tipo de controlador, já eu explico melhor sobre ele. Mais informações sobre o Mosquito nesse link. O que a gente vai usar aqui nesse cenário? A gente vai usar o ESP que eu mostrei agora há pouco para vocês. Para quem não sabe o que é um ESP, ele é o equivalente de um Arduino, é um microcontrolador. Deixa eu voltar minha câmera aqui. Ele é um microcontrolador, seria o equivalente de um Arduino, só que ele é mais simples do ponto de vista eletrônico. Ele tem menos interfaces. Deixa eu ver se eu tenho um Arduino por aqui. Procurar aqui na minha bagunça, vocês não tem como ver essa bagunça aqui, só de lá de trás, né? Ali, aliás. Mas aqui tá realmente uma bagunça, eu acho que nessa caixa aqui. Opa! Eu tenho um Arduino. Os meus principais Arduinos não estão aqui. Eu levei para a faculdade e estão lá. E eu estou gravando aqui no domingo à noite porque eu não tive outro tempo para gravar. Esse aqui é o Arduino Nano. Vejam aqui pela câmera a quantidade de pinos que ele tem, né? Se eu colocar assim, melhora? Acho que sim. Acho que não. Vou botar aqui alguma coisa mais escura. Não tem nada aqui em cima da mesa que seja muito escuro. Só o celular. Acho que com o celular vai ficar mais fácil. Pronto, aqui, ó. Então, aqui os fios passando na parede lá atrás, né? Vocês vão ver toda a minha bagunça. Ele tem muito mais pinos do que o ESP. Comparem esse aqui com o da foto que está nos slides, né? Então ele consegue controlar muito mais dispositivos eletrônicos ao mesmo tempo do que um ESP. Em compensação, o ESP que vocês estão vendo na foto, ele tem um Wi-Fi embutido. Esse desenho aqui, essa trilha de cobre aqui, que parece um desenho do pré-escolar, né? Alfabetização. Eu nem sei como é que chamam hoje, acho que é alfabetização ainda, né? É primeiro ano, foi incluído no ensino fundamental, né? Então, isso aqui é a antena do Wi-Fi. Ele já vem com Wi-Fi embutido. Então, ele tem uma vantagem para a internet das coisas sobre esse camaradinha, porque esse camarada não tem interface de rede, ele só tem uma interface USB, né? Você tem que incluir um shield para que ele tenha uma interface de rede. Vou usar também um celular com Android, poderia ser outro, mas inclusive eu acho que eu vou voltar aqui só para falar. Eu queria que isso aqui fosse um Raspberry. Por quê? Porque esses elementos aqui, todos eles rodam Linux. Esse é o único que não tem sistema operacional e por isso não roda Linux, né? Mas se fosse um Raspberry, aí ele rodaria Linux, a gente usaria Linux nele também, né? Um celular com Android, esse aqui é a foto do mesmo celular que eu tenho, um chinesinho aí. O meu notebook que está rodando Debian e o Google Cloud Platform que também vai rodar Debian. Por enquanto a gente vai usar esses dois, depois eu vou acrescentar esse e por último eu vou acrescentar esse. Vamos então botar essas coisas para funcionar. Acabou que a parte teórica foi mais demorada do que eu gostaria. Vamos começar a fazer a coisa funcionar aqui. Vou mostrar primeiro isso aqui. Eu já configurei aqui na interface do Arduino. Eu uso a interface do Arduino também para configurar meu ESP. O código que tem aqui, o IP do meu broker, que vai ser uma máquina virtual que eu vou mostrar já para vocês. Também estou usando aqui, ele está assinando aqui, olha, no tópico Cícero W /LED1. Essas são as informações que a gente tem que lembrar. E está usando também usuário e senha. Cícero W é o usuário, IoT.cicerow é a senha. E o nome do próprio dispositivo é ESP Cícero W. Vamos então, eu vou voltar aqui no IP, com cuidado para não mostrar aqui a senha da minha rede. Se bem que vocês vão ter que vir no Ceará, todo mundo aí eu acho que é de cidades mais distantes, mas se tiver alguém aqui do Ceará vai vir aqui usar a minha internet, não precisa, eu daria a senha para qualquer um que se identificasse bem aí. Aqui nós temos o MQTT, eu já instalei ele aqui num servidor Debian, é o mesmo IP que vocês acabaram de ver, esse aqui foi o comando que eu usei para ver o IP dele. E vou aqui começar me subscrevendo num tópico. Mosquito. Já eu vou instalar ele para vocês verem como é que a coisa funciona. Mosquito _ sub -t. Eu vou colocar um quadrado aqui. Quadrado é o equivalente de todos. Eu estou me subscrevendo em todos os tópicos desse broker. -v, -u, Cícero W e -p maiúsculo, IoT.cicerow. Ele aparentemente ele está subscrito nesse
nesse broker, nesse tópico. O broker, como eu não coloquei o IP do broker, é ele próprio, né? É a própria máquina virtual. Eu vou mudar aqui de terminal, estou no terminal 2 agora, root. Vou rodar o comando para publicar, mosquito pub -t teste barra -m mensagem testando 1 2 3 -u, que tem que ter um espaço, Cícero W, -p iot.cicerow, e como é a mesma máquina, não precisa de indicar qual é o IP de destino. Coloquei tudo certo, acredito que sim. Vamos ver se deu certo. Apareceu aqui então no terminal onde está subscrito a informação que eu acabei de publicar nesse broker. Então o broker está funcionando. Está na hora de botar esse camaradinho aqui para funcionar. O que eu fiz aqui na parte eletrônica? Aqui eu tenho o meu ESP, que é o equivalente de um microcontrolador. Aqui na protoboard eu liguei um LED azul, bem aqui. E o que eu vou fazer é mandar comandos para ligar ou desligar esse LED usando o meu broker. Esse equipamento aqui é um gravador que eu uso para passar o código e também uso para manter o ESP ligado. Vocês estão vendo aí o LEDzinho vermelho, ele tem um LED vermelho que indica que está ligado, um LED azul que indica que tem comunicação pela rede. O objetivo então é ligar este LED azul que está aqui na protoboard. Vamos ver se isso aqui funciona. Opa, acabou de cair aqui um resistor, um trimpote que eu estou usando aqui. Vou conectá-lo aqui novamente. Foi o jeito como eu segurei. Inclusive isso vai ser um problema durante o vídeo. Vou tentar segurar aqui de modo que vocês consigam ver tanto o ESP quanto o LED. E vou mandar aqui, e que eu consiga ver o meu notebook, né? Vou mandar aqui a mensagem 1 no tópico. Opa! No tópico Cícero W barra LED 1, que foi o tópico que o meu ESP se subscreveu. Vou tentar deixar aqui agora ao mesmo tempo. Vou dar um Enter, 3, 2, 1, vai. Vou agora mandar a mensagem 0. Eu estou tentando sincronizar aí para que vocês vejam que é bem rápido, né? 3, 2, 1, vai. E aí ele desliga o meu LED instantaneamente, né? Beleza, tá na mesma rede, tudo fácil aqui por enquanto. Dá para perceber que é muito rápido, né? Liga e desliga. Vou aqui voltar aqui e vejam que no terminal onde eu estou subscrito, ele percebeu que essas informações circularam pelo broker, já que ele está assinando todos os tópicos. E esse é o primeiro exemplo, vai morrer aqui. Isso aqui é o mínimo que se faz, só que aqui eu já tinha um broker instalado, está na hora da gente instalar o nosso próprio broker, e é aí que entra o Google Cloud Platform. Deixe-me abrir aqui uma janela do Google Chrome, aqui. Console Cloud, Google Com. Deixe-me ver aqui o que eu já tenho. Computing Guide, instâncias de VM. Não tenho nenhuma instância, então vou começar criando uma instância. Instância 1, vou deixar a instância 1 mesmo. Vou mudar isso aqui para São Paulo. Opa, ele aumentou o preço, não foi? Ele estava onde mesmo? Iowa, né? No centro dos Estados Unidos. Eu vou mudar primeiro isso aqui, porque aqui ele está usando um servidor de 3.75 GB de RAM. Eu vou colocar esse de 600 MB, né? E o preço caiu para 4,28. Em São Paulo seria 6,63 por mês. Eu vou usar o de Iowa mesmo. Na verdade aqui eu acho que o mais interessante não é nem a questão da economia. Aqui o mais interessante é a questão da distância. Pode ser em qualquer lugar do mundo, né? Vocês vão perceber que é rápido o suficiente para ser em qualquer lugar do mundo. Mas óbvio, se eu fosse fazer uma solução para automatizar minha casa, eu não ia usar em Iowa não. Eu ia usar em São Paulo, mesmo sendo mais caro. Vou usar Debian, o Firewall, vou ter que configurar o Firewall já e vou criar essa instância. Eu já usei o Mosquito antes aqui no Google Platform, mas eu não lembro se eu deixei as configurações, acho que não. Vou vir aqui em rede, regras de Firewall. O que eu tenho aqui? HTTP, HTTPS, CMP, interno, RDP, SSH. Não tenho regra para o Mosquito, vou criar uma regra aqui então. Vou colocar aqui
como eu disse, eu já fiz antes, então ele lembrou o nome aqui, né? Default allow mqtt, eu vou usar esse mesmo nome. Não vou colocar descrição, apesar de que isso deveria ser colocado. Não vou ativar o log. Não vou usar rede padrão. Normalmente eu nunca mexo nisso aqui. Meus exemplos nunca são complicados o suficiente para ter mais de uma rede. Prioridade não me interessa. Entrada é a direção do tráfego. Permitir a ação. Tag de destino. Na verdade, eu deveria usar as tags de destino do jeito que ele sugeriu, mas eu vou colocar todas as instâncias. Em outras palavras, eu estou dizendo para essa configuração de Firewall que vale para todas as máquinas. O certo seria configurar só nos meus brokers, mas vou fazer aqui. Falta de planejamento. Se eu tivesse planejado isso antes, na hora de criar minha instância, eu teria feito a tag, né? IP, outra coisa mal planejado. 0.0.0.0/0. O que significa isso aqui? Que qualquer IP pode mandar informação para o meu broker. Se eu estivesse fazendo isso para uma empresa, eu não ia fazer nunca isso aqui. Eu ia deixar os IPs da empresa publicarem no meu broker ou subscreverem no meu broker. Na pior das hipóteses, eu ia verificar alguns IPs das áreas ou do provedor que os clientes daquela empresa ou os funcionários daquela empresa assinam. E tirando isso, eu não ia deixar isso aqui nunca desse jeito, né? Por questões de segurança, você deveria limitar isso aqui, mas um teste qualquer. Aqui, eu vou colocar a porta TCP 1883. Tá aí a porta TCP. Vou então criar minha regra de firewall. E enquanto ele cria a regra de firewall, isso também leva alguns segundos, alguns instantes. Eu vou voltar lá em Computing Engine, instâncias de VM. Ele com certeza já criou minha máquina virtual lá. Vou fazer um acesso SSH, desculpem aí a falta de dicção, para poder instalar o meu broker. Mais um pouquinho de paciência nesse instante e fazer as coisas numa velocidade tranquila para que todos acompanhem, para que todos consigam fazer e consigam entender principalmente, né? Mais alguns momentos enquanto ele loga. Agora sim, sudo apt install mosquito clients. O mosquito clients é só para ter os comandos de subscrever e publicar. Ok. Eu coloquei um S. O meu Debian é em português, então é S. Aqui eu coloquei um S. Desculpem aí. Ele já está funcionando. Vamos ver isso aqui então. Mosquito underline sub -t no tópico quadrado, -v para saber qual é o tópico. Mosquito é com 2 T's. E ele está subscrito. Vou abrir meu terminal, deixa eu ver aqui, já está aberto aqui no jeitinho. Mosquito pub -t teste -m testando 1, 2, 3 -h. No exemplo anterior eu não coloquei o -h, que é o host de destino, né, o broker, porque eu estava na mesma máquina, mas aqui eu preciso disso porque copiar, porque eu estou em outra máquina, eu estou mandando lá para os Estados Unidos, então eu preciso disso. Deixa eu voltar para cá e para cá e vou dar um colar aqui. Enter mosquito com 2 T's. Parece que eu não sei escrever mosquito com 2 T's. Veja que chegou lá, né? Vou tentar aqui mais uma vez para vocês verem o delay que existe entre ser enviado daqui e ser recebido lá. Vou colocar aqui um pouquinho diferente, vou apagar isso aqui porque fica mais fácil de perceber o intervalo de tempo. Vou colocar aqui date mais h traço %m traço %s. O Jeff vai puxar minha orelha muito provavelmente. Isso aqui é só um scriptzinho para ele colocar a hora lá, 8h05 da noite, 37 segundos. Se eu mandar novamente, 47, 49, 50, 51,
53, 54, 55, 56. Aqui seria uma tentativa de sincronizar os horários, só para vocês verem aí que é bem rápido, né? Dá para confiar nesse tipo. O delay não é grande o suficiente, principalmente considerando que eu colocando em São Paulo, isso aqui seria talvez um pouco mais rápido ainda. Ok, meu broker está funcionando, mas aqui tem um problema que vocês já devem ter percebido. Não estou usando usuário e senha, então significa que qualquer um vai conseguir mandar para o meu broker. Isso é um problema muito sério e na verdade usuário e senha nem é a melhor das opções, mas é a mais simples e por isso eu escolhi usuário e senha. Vou dar um Ctrl C aqui então para ele parar de subscrever no tópico e vou fazer essa configuração de autenticação. O primeiro comando é sudo mosquito. Ele não vai completar por causa do sudo mosquito pswd -c para criar o arquivo etc mosquito password. Ele vai criar esse arquivo e lá dentro ele vai colocar o hash da senha de Cícero W. Cícero W. Agora sim, deixa eu ver se não tem nada errado. Acredito que não. Senha. Vou usar a mesma senha que eu usei no exemplo anterior, iot.cicerow. Nunca usem uma senha fraca como essa. Isso aqui é um exemplo. Provavelmente quando você estiver assistindo o vídeo, esse servidor lá no Google Cloud nem vai estar mais lá. Eu já vou ter apagado ele, enfim. Nunca façam isso em casa, porque uma senha fraca dessa, que é parte do nome do usuário, não faz sentido nenhum. Ok. Criei o arquivo de senha, falta fazer a configuração. Aliás, sudo nano /etc /mosquito confide default. Tô aqui, tá dando o apagão porque eu tô tentando lembrar aqui que eu não lembro essas configurações de cor não. À medida que eu vou fazendo é que eu vou lembrando de algumas coisas. Na verdade, estou criando um arquivo, esse arquivo não existe. Lá dentro eu vou colocar duas linhas. Allow anonymous false. Então, nessa linha eu estou dizendo que eu não permito nenhum acesso anônimo. Tem que colocar o usuário e senha. A próxima linha, como vocês já devem estar imaginando, acho que é file, password. Acho que é. Quando eu reiniciar o serviço eu vou saber. /etc /mosquito /pass, que foi o arquivo que eu criei. Então lá dentro é que ele vai consultar o usuário e o hash da senha para saber se a coisa está certa. Vou dar então um Ctrl X e S para salvar. Com qual nome? Esse aqui. Eu vou abrir novamente só para ter certeza que eu salvei. Está tudo certo. Systemctl restart mosquito. E quase que eu esqueci do sudo. Eu concordo com o Jeff. Eu não acho o sudo legal, porque o sudo requer que você fique dando o comando sudo várias e várias vezes repetidas, quando na verdade, se o usuário quer ser o administrador, ele deveria ser o administrador. Eu sei que é uma besteira, porque eu posso colocar sudo bash, então ele vai abrir um novo processo, que é um interpretador de comandos, com direitos de administrador, está resolvido, né? Mas ainda assim eu acho que isso é coisa para facilitar a vida do administrador que quer limitar os usuários. E não é o perfil do Linux, pelo menos para a maioria dos casos. Eu sei que tem utilizações boas para isso, eu uso o sudo, mas eu concordo com o Jeff aqui nesse caso. Vou tentar então subscrever nesse broker. Ele deu conexão recusada. Vou colocar -u Cícero W -p maiúsculo iot.cicerow. Conexão recusada. O que foi que eu errei? -u Cícero W -p iot Cícero W mosquito sub. Errei alguma coisa aí. O nome do arquivo default.conf. Tá certo. Deixe-me ver o que tem dentro do arquivo nano /etc mosquito password. Tá aí o nome do usuário e o hash. Nunca mostrem isso aqui para ninguém. Deixe esse arquivo salvo no local seguro do sistema de arquivos, porque se alguém
tiver tentando invadir seu broker, se ele tiver acesso a isso, vai facilitar muito o trabalho dele. Ctrl X está certo. Vou editar novamente o outro arquivo onde eu botei aquelas configurações. Default está escrito certo, Mosquito está escrito certo, tá tudo certo aqui. Allow Anonymous False. File, password, etc. Mosquito pass. Deixa eu trocar isso aqui. Password file. Eu tô achando que eu errei isso aqui. Ctrl O, Ctrl X, Restart no serviço. Vou tentar subscrever já usando o usuário e senha. Subscreveu. Como deu certo, deixa eu tentar mais uma vez aqui, sem usuário e senha, só para vocês verem que ele dá conexão não recusada, né? Conexão recusada, não autorizado. Essa é a tradução correta. Então, eu vou deixar ele subscrito aqui com usuário e senha. Ele vai conseguir aí subscrever normalmente. E aqui eu vou mandar esse mesmo comando que eu tinha mandado antes. Ele vai dar conexão recusada, né? Vou colocar o "-u", Cícero W, "-p". A senha IoT.CíceroW. Acho que domingo, a essa hora, depois de ter passado em alguns eventos sociais e depois de ter trabalhado muito também, já está dando os apagões aqui. Está funcionando, né? 20 horas, 12 minutos, 25 segundos em Juazeiro do Norte. Ok. O mais importante não é nem ele estar subscrito aqui. O mais importante é eu conseguir mandar comandos para cá. Vamos tentar então fazer isso. Para isso, eu vou ter que voltar no meu código e ter que substituir esse endereço IP aqui. Agora o meu broker não é mais a minha máquina virtual aqui no meu computador. Agora é o servidor que está lá em Iowa. Vou voltar aqui no código, Ctrl V. Eu vou ter que gravar de novo, e para gravar no ASP usando esse gravador que eu tenho, tem um procedimento. Eu tenho que tirar, colocar novamente, mudar a porta de trabalho e carregar o código. Então, estou carregando o código. Veja que enquanto ele carrega o código, o LED fica aceso. Ele passa aqui também a piscar o LEDzinho azul, que eu disse que quase não dá para ver isso, né? O LED azul, acho que agora dá, que indica que a rede sem fio está funcionando. Na verdade, a interface de comunicação está funcionando, e por isso ele, mesmo pela USB, ele pisca quando ele está transferindo o código. Então, vamos aguardar que ele carregue até o fim. Eu acho que aqui já é o suficiente para vocês verem. Aqui um pouquinho de paciência, né? Um pouquinho mais de paciência. 61%. Quando ele chegar no final dessa linha, ele vai estar em 92%. E mais um pouquinho para terminar. Enquanto isso, já que eu não consigo ficar parado mesmo, mas aí ele está usando aqui esse terminal. Lembra que eu disse que eu abri esse Arduino por aqui? Eu vou mudar aqui para o monitor serial. Como ele não está printando nada, é porque provavelmente deu tudo certo. Senão ele estaria, se ele não tivesse conseguido conectar na rede sem fio, ele estaria mostrando alguns pontos aqui, dizendo que é a mensagem que ele dá por padrão quando ele não consegue. Se não está mostrando nada é porque deu certo. Eu vou dar um Enter aqui. Acho que eu vou partir direto para o Android para fazer o primeiro teste lá. Eu vou tentar aqui espelhar a tela do meu celular, que está conectado nessa mesma rede sem fio. Então vou fazer várias coisas agora pelo celular. Ok. Eu vou primeiro espelhar a tela, vai levar alguns instantes aqui, mas é rápido. Iniciar agora. Vou aqui no meu Google Chrome, vou colocar o endereço IP 192.168, é esse aqui. E aí ele já está espelhando a tela do meu celular. Vejam essa aplicação que está aparecendo bem aqui, ó. A IoT MQTT Panel. É ela que a gente vai usar aqui agora, né? Ela que é importante para a gente. Eu vou tentar dar um zoom de modo que eu apareça e que a tela do celular fique aqui completa. Acho que assim vai ficar melhor de ver. Esse método que eu estou usando para publicar a tela aí no navegador, ele leva algum tempo, ele tem um delay. Então, às vezes eu vou estar fazendo aqui, vocês vão estar vendo aí um pouquinho atrasado. Vamos lá. Setup Connection, cliquei aí no Setup Connection. Connection Name, eu vou colocar aqui certificações
net. Vou colocar cliente ID. Eu vou colocar Android. Como sempre, quando eu tenho que escolher alguma coisa assim muito aleatória, eu perco tempo, né? Dá o apagão. O broker é aquele mesmo endereço IP que eu não me lembro. Eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V nele, não digitei nenhuma vez, né? Eu vou ter então sair daqui e vir aqui para digitar esse endereço. Acredita em mim? Aliás, aqui vai estar mais fácil, né? Ou aqui. Tá, aqui tá mais fácil. Vou dar só um Ctrl L aqui. Ctrl L. 35. Acreditem que eu estou digitando o endereço IP, já eu mostro para vocês. 35.225.101.173. 35.225.101.173. Certíssimo. Vou voltar lá no espelhamento. E aumentar aqui um pouquinho. Foi o que eu acabei de fazer aí. Digitei o endereço. Número de porta 1883. É a porta padrão do MQTT. A gente vai usar conexões TCP. Device List. Essa aplicaçãozinha ela requer que você tenha um dispositivo qualquer. Eu vou colocar um nome qualquer aqui porque isso aqui não vai interferir em nada na nossa configuração. ESP. Vou apagar o espaço. 8266. Eu apaguei o espaço e ele colocou de volta, né? Cara chato. Ok, Advanced Options, a gente vai ter que colocar aqui username, maiúsculo não, Cicero W, e a senha IoT.Cicero W. Espero que eu tenha digitado certo aqui. Conectar automaticamente, criar aqui essa conexão. Ele mostra sempre a nuvenzinha como se estivesse desconectada, mas quando você entra, ele atualiza e ele mostra a nuvenzinha bem aqui, né, ó, laranja. Vou adicionar um painel e nesse painel vou colocar o mais simples possível, um switch. Nesse panel name eu vou colocar LED cara chato, eu apago o espaço, ele vai lá e bota de novo, cara chato. LED 1. Ele assina o tópico Cicero W barra LED 1. Ele também subscreve esse tópico e, como diria o Jaiminho Carteiro, saudoso Jaiminho Carteiro, para evitar a fadiga, eu vou dar um copiar, colar. Digitar nesse teclado do Android é triste. Payload on, o que ele está dizendo aqui? O que indica que esse dispositivo LED 1 está ativado? É a mensagem com conteúdo 1. E o que indica que ele está desativado? É a mensagem com conteúdo 0. Então, são essas duas coisas que indicam que ele está on e que ele está 0. Vou fazer aqui uma besteirinha para ficar mais bonitinho, mas isso aqui é completamente dispensável. No lugar de usar o botãozinho padrão, eu vou escolher aqui um botão diferente. Ou não, porque esse negócio está tão demorado. Vai, meu filho. Pronto, tá aqui. Eu vou usar uma lâmpadazinha quando tiver on e vou usar uma cor vermelha. Select. Então, quando tiver ligado, vai ficar desse jeito. Quando tiver desligado, vai ficar com esse íconezinho cinza que vocês estão vendo aí abaixo da lâmpada. Vou dar um criar. Esse QoS, eu vou colocar um só para ficar igual do SP, mas é completamente dispensável. A gente pode falar de QoS em outro momento. Tá aí. Se eu agora fizer as duas coisas ao mesmo tempo, vou tentar aqui fazer um malabarismo aqui, mostrar o LED e clicar aqui. Eu clico, ele liga. O tempo de resposta tá legal? Tá não. Vocês estão vendo atrasado. Eu vou tentar mostrar aqui no celular diretamente. Vai ser um malabarismo maior ainda, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar segurar o celular desse jeito aqui, mas a câmera não ajuda. Assim.
Não aceita, tem que clicar lá em cima do ícone. Deixa eu tentar então com a mão esquerda do lado de cá. Acho que eu vou conseguir assim. E com a mão direita do lado de cá. Vou clicar aqui, ó, para vocês verem o momento em que eu clico e o momento do LED. Acho que é completamente satisfatório, mesmo estando lá nos Estados Unidos, para ligar uma lâmpada, né? Então, e aí ele muda o íconezinho, como vocês podem ver aí na tela que está espelhada, né? Você só vem com atraso na tela espelhada, porque o esquema que eu uso para espelhar a tela aqui é meio lento. Eu acabei não procurando outro por causa do adiantado da hora. Era para esse fim de semana, que eu já tinha prometido para o fim de semana, eu disse, não, vou fazer, nem que seja nesse restinho de domingo. Ok, então eu consegui comprovar aqui para vocês. Vou voltar nos slides aqui, só para mostrar uma última coisa para vocês. Chegou uma mensagem aí no meu celular, foi? Acho que chegou aqui, vocês devem ter visto, né? Última coisa para mostrar para vocês é isso aqui. Vejam, desse nosso ambiente, só um não roda Linux, esse camaradinha. E ele não roda nenhum sistema operacional, então o Linux não está em desvantagem aqui. Se eu usasse o Raspberry, que é muito comum também para substituir ele, apesar de que o Raspberry é muito mais caro porque ele tem um processador, tem uma quantidade de memória muito relevante. Ele é um computador, né? O Raspberry, ele até certa medida ele substitui um computador completo. Esse cara não tem pretensão nenhuma para isso, né? Então se eu usasse um Raspberry aqui, apesar de ser uma solução bem mais cara, eu teria Linux em tudo, né? Eu poderia substituir isso aqui por um celular com outro sistema operacional? Sim. Eu poderia substituir esse cara com um computador com outro sistema operacional? Sim. Mas esse cara aqui, o cara que roda o Broker, eu raramente vejo rodando em outro sistema operacional. E quando vejo, é outro sistema operacional baseado em Unix, ou seja, é um primo do Linux, né? Então os conhecimentos necessários para fazer a internet das coisas, que na minha opinião e na opinião de muitos pesquisadores é algo que vai ser altamente demandado, já está sendo demandado em certa medida, mas vai ser muito mais nos próximos anos e vai chegar no interior do Ceará, que a situação que eu tenho aqui, né? Em breve, requer todos esses conhecimentos. Então, precisa que vocês tentem avançar um pouquinho nisso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do que eu preparei para vocês. Se vocês gostaram, por favor, ajudem o canal, né? Motivem o professor Juliano a colocar mais vídeos. Quem sabe essa parceria não fica mais alinhada se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Inscrevam-se no canal se vocês gostaram não apenas desse vídeo, mas dos outros vídeos. O professor Juliano é uma referência muito melhor do que eu em Linux. E principalmente eu quero colocar aqui os meus votos de que dê tudo certo aí para o professor Juliano, cuidando dos seus assuntos pessoais. Eu acho que em um momento oportuno ele vai falar do que se trata. E coloquem aí nos comentários também para que vocês deem esse apoio. Eu acho que o Jeff também vai colocar alguns vídeos aí nesse período para ajudar aí a movimentar o canal enquanto o professor Juliano cuida desses assuntos. Muito obrigado. A vida é boa e sempre vai dar certo, para terminar com o mesmo cumprimento do professor Juliano, já oferecendo para ele próprio esse cumprimento, né? Até mais, pessoal.